Você sabe quais os cuidados que nós devemos tomar na alimentação dos bebês? Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Adriana, deixei uma pergunta para você no ar. Michele tinha falado no bloco anterior que a criança deve fazer alimentação pelo menos 3 vezes por semana com toda a família para evitar distúrbios alimentares, transtornos alimentares na adolescência. Sua experiência como fonoaudióloga em consultório, o que você pode falar disso? Eu acho a importância da alimentação junto, né, da parte social da alimentação, ela é incrível para tudo. Né? Então, as conversas durante a refeição, falar da comida, falar o que sente em relação à comida e falar de outros assuntos, de como foi o dia, etc. Isso tudo é desenvolvimento de linguagem num potencial incrível, porque é com as pessoas de maiores vínculos, né, que são que é a família para a criança, e em um momento prazeroso, que é o de você saciar a fome. É tão gostoso saciar a fome, né? Você está com fome naquela hora e você tem aquele bem-estar, aquele conforto de saciar essa angústia, né? Esse desconforto da fome. Mas principalmente, assim, eu acho que o importante disso é que as pessoas não se preocupem em fazer isso todos os dias, em todas as refeições, como a Michele mesmo falou. Porque isso dá um desespero. A mãe fica, ai meu Deus, mas eu vou ter que fazer isso toda hora e na hora da escola. Não, se você puder oferecer os jantares com mais calma e que todos estejam à mesa, já é bacana. Se não puder ser todos os jantares da semana, fique tranquilo, 3 da semana já estão ok. Pelo menos que a criança tenha na sua memória afetiva, né, na sua vida, lembranças, né, momentos, experiências vivas de prazer na relação com a comida. De afeto associados à comida, né? Essas experiências associadas à comida. Isso. Inclusive, a aceitação da criança é maior quando a refeição é feita em família. Então, crianças, por exemplo, são mais seletivas e que tem aquele início de alimentação mais complicado, sentar-se à mesa com os pais aumenta a chance daquela criança despertar o interesse na comida e comer um pouco mais. Olha que interessante. E, gente, olha, eu já gravei um programa, antes dessa série, gravei um programa sobre comer bem, mas aí já falando de crianças, adolescentes, não tão focado em bebê, como a gente está focando nessa série. E eu sabia que, claro, algumas crianças tinham problema com comida, mas eu não tinha ideia de quantas crianças tinham problema com comida. Eu tive um retorno nas redes sociais imenso, de mães falando, olha, meu filho só come macarrão. Tem até uma propaganda agora que fala, né, como é que o macaquinho, o que o macaquinho come? Macarrão, quem não sei o que come macarrão? A criança só queria macarrão. Gente, aquilo existe. Eu tive uma mãe desesperada falando que a criança só comia macarrão. E como macarrão, outras coisas também, outras crianças. É muito curioso isso, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Você falou em transtorno alimentar na adolescência. Só para a gente dar uma palhinha, para o pessoal entender um pouquinho mais a importância do que a gente está discutindo hoje, que tipos de transtorno alimentar podem surgir na adolescência? Os mais comuns, bulimia e anorexia, são os mais comuns de acontecer, mas a gente tem outros, né? Tem a vigorexia, que é aquela busca do corpo perfeito, por exemplo, também muito comum em adolescente. A gente tem... eu falei anorexia, bulimia e a vigorexia. São basicamente esses. São os mais comuns na adolescência, sim. Olha, que coisa, gente. E é engraçado, Dani, que assim, você tá falando, né, que recebeu muitas perguntas, né? As pessoas falando muito das crianças, né? Do filho, do sobrinho, mas poucas pessoas param para se avaliar a sua relação com a comida, né? Eu lembro na gestação da Su, a gente já começava a pensar isso, porque desde a gravidez, claro, a gente já conversava com ela sobre o que ela estava comendo, né? E principalmente quando ela fosse começar, e agora ela é o modelo da Ana Clara, né? De comida, de tudo, o quanto ela ia... era bacana ela se olhar, voltar a reflexão para ela do hábito de comer e a gente reestruturar a família como um todo, né? Hoje mesmo, no almoço, a gente... Por felicidade nossa, almoçou juntas hoje, que é uma coisa que a gente faz pouco, né? Que somos irmãs, como a gente falou no outro programa. E a Ana Clara já tinha comido quando eu cheguei, então a gente foi fazer a refeição, ela estava por ali e ela quis comer de novo. Ela tem feito muito esse movimento quando ela come antes. Ela sempre volta à mesa e pega um arrozinho de e tudo. E isso é muito gostoso, porque a gente permite que ela faça isso. Na verdade, minha mãe fica um pouco... Já comeu, né?
essa comida é de não sei quem, depois aceita, mas essa flexibilidade de, não é porque você já comeu que agora você não pode comer, se você a forma dela participar, tá achando gostoso né? estar aqui com a gente, come também. Suzana, Então, quais as diferenças que você viu, assim, no desenvolvimento da Ana Clara, tendo em vista essa metodologia que você adotou, que é a da introdução alimentar participativa, delas tendo importância nesse papel aí, sendo ativa na alimentação dela? O que você achou do desenvolvimento dela? Você acha ela uma criança mais esperta, sei lá, mais feliz, mais plena? O que você pode dizer, assim, desse desenvolvimento dela? Eu acho ela muito espertinha. Vejo outras crianças de mesma idade até, não querendo comparar, mas até comparando, porque não adianta a gente estar sempre comparando mesmo, preocupado se está desenvolvendo direito, se não está. Mas eu achei linda, assim, desde o início, a forma como ela foi desenvolvendo, a forma como ela pegava o alimento, depois como ela foi, a gente já até comentou aqui, a pinça de beliscar a comida. Até hoje ela gosta de ficar beliscando os grãozinhos da coisa, ela gosta daquela pincinha. E como ela pega no lápis, com 1 ano e 7 meses, ela pega num lápis como se fosse a gente. Hoje em dia, isso segura pode, do mesmo jeitinho. Interessante. Isso pode ter a ver com essa questão dela ser estimulada a tocar os alimentos. A Michele já falou aqui, olha, pai, mãe, se vocês acham que é mais tranquilo para vocês dar comidinha na boca, tudo bem. Só deixa ele escolher, ele olhar a cor diferente, não mistura tudo na papa e etc e tal. Não fica frustrado se ele não gostar logo da primeira vez. Não força, dá tempo para ele. Mas tem esse método que não é o tradicional, que não é o da comidinha na boca, que é o que a Ana Clara está sendo criada, né? Que é ter essa participação maior em se alimentar. A Suzana agora, que é a mãe da Ana Clara, está falando o seguinte, olha, ela já pega no lápis e tal, e a gente tinha comentado que essa questão da criança se alimentar, pegar a comida com a mão, mesmo que faça muita bagunça, vai desenvolvendo a coordenação motora dela. Quer dizer, tem a ver isso? Tem tudo a ver? Tem a ver. A gente acredita muito que a gente ainda tem muito pouco estudo nesse sentido, né, para dizer com certeza de que há uma melhora de desenvolvimento. Mas, de fato, a criança precisa treinar mais, porque ela tem que aprender a pegar aquele alimento. E ela está sendo exposta o tempo todo àquele movimento, né? Então, ela trabalha mais aquela coordenação motora fina. E a gente acredita que isso melhore o desenvolvimento da criança mais à frente, né? Esse desenvolvimento de coordenação motora fina. Certo. Eu vejo isso acontecer. Na prática, no consultório, né? E com o meu filho também, porque ele também comeu, também se alimentou dessa maneira até agora, com 2 anos e 2 meses. Então, eu vejo a habilidade melhor nessas crianças. Sim. Em consultório também, muitas famílias chegam com a demanda, como que eu ensino a usar o talher? Como que eu ensino a soprar? Como que eu ensino a sugar? Como que eu ensino a pegar no lápis? Dando oportunidade, deixando treinar, simples, fazendo né? tentativa e erro, oferecendo oportunidades, né? Eu acho que as pessoas estão esquecendo a intuição, como a gente já conversou também tantas vezes sobre isso, é tão legal falar, estão deixando de lado a sua própria intuição e querendo se agarrar aos manuais, técnicas manuais, etc. E não dão a oportunidade da criança viver, seja qual for a experiência. Então, como que ela aprende a pegar no talher tão bacaninha e agora no lápis, etc.? Tentando, certo. né? Uma coisa e que aí me tendo sucesso. bateu, Adriana, que assim, da mesma forma que a Ana Clara, como ela teve essa oportunidade, né? Eu só estou fazendo assim um raciocínio que eu acho que é lógico. Como você mesma falou, Michele, não tem pesquisa ainda que diga, não, quem faz isso se dá bem nisso e quem faz aquilo se dá mal. Não é isso. Mas assim, se ela está segurando o alimento com a mãozinha e começa empurrando a comida com a mãozinha para dentro da boca, depois começa nesse movimento de pinça, né? E vai desenvolvendo isso desde cedo, eu acredito que assim, seja mais fácil para essas crianças depois manusear um garfo e faca. Sim. Porque às vezes os pais podem ficar nessa preocupação, não, já tem que começar a comer. A gente não é animal para ficar comendo, né, com a mão, não sei o quê. A gente não é animal, a gente é civilizado, então a gente tem que comer com garfo. Já bota a colherzinha na mão, aí fica aquela criança com aquela colher, plá, 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 bagunça, que não usa a colher. Não come nada. E aí, de repente, ao fazer isso, a mãe está até retardando
esse desenvolvimento da criança. Ao passo que, de repente, se deixasse pegar, sujar, tocar, não sei o quê, ela já teria aquela habilidadezinha com a mão para mais cedo manusear o talher. E basta dar oportunidade. Qual o momento que vai começar a usar o talher? A gente não sabe. Tem criança que vai começar a usar com 1 ano, tem outros que vão começar a usar com 2. Mas dá oportunidade. É assim que a gente descobre quando vai ser, né? E não precisa forçar, né? Porque ela vai crescer vendo que todo mundo ao redor dela usa talher. Em algum momento ela vai perceber, não, por que eu tô comendo com a mão? Minha mãe usa talher, então eu vou tentar também. Isso parte da criança, basta dar oportunidade, não tem que forçar. O modelo é muito tudo importante. modelo. Sim, Você falou em dar uma variedade boa de alimentos para as crianças. Dá exemplo pra gente, que variedade seria essa? Então, numa mesma refeição, o que a gente recomenda é que existam 5 cores no prato, né? Cada uma representando um grupo alimentar. Então, seria a proteína animal, né? As carnes, o ovo, um carboidrato, arroz, batata, inhame, um tipo de legume, 2 tipos de legume, né? Um de valor calórico um pouco mais alto, o outro de valor calórico um pouco mais baixo. E as leguminosas que a gente tem muito forte na nossa cultura, né? O feijão, por exemplo, grão de bico, lentilha. Mas além disso, a gente fica... eu vejo as famílias ficarem muito presas nesse prato modelo, né? A criança sempre come o arroz, o feijão, o legume e uma carne. E sim, a gente tem tanta outra coisa para apresentar. A gente pode mostrar modelos de pratos diferentes. Ela não precisa ter o arroz e feijão todos os dias no prato. Por exemplo, o que a gente pode substituir? A gente pode substituir o arroz pelo inhame e o feijão pelo grão de bico. A cara do prato é completamente diferente. E aí, se a criança vê modelos de pratos diferentes, isso mostra para ela que assim, existem possibilidades variadas e eu não preciso ter medo quando aparecer uma coisa diferente. Porque se você tem aquela criança que todos os dias come arroz, o feijão, o legume e a carne, quando chega num lugar e não existe essa possibilidade, ela tem medo. É mesmo? Sim. Uma das causas de seletividade nas crianças é a aneofobia, que é o medo do novo. Chega uma idade, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, que a criança vai ter medo daquilo que não conhece. E isso é uma vantagem da introdução alimentar participativa. A criança explora o alimento. Se você perceber o olhar da criança que está comendo sozinha com a mão, fica o tempo todo na comida. Então ela conhece muito bem aquele alimento. Aquele brócolis que ela está comendo, ela sabe qual é a textura, qual é a temperatura, ela vê todos os detalhes. E aí quando chega lá na frente com 2 anos de idade, aquilo é novo para ela. Aquilo não é novo para ela. Ela não precisa ter medo daquilo. Essa é a grande diferença. Se ela come papinha, no início todo da introdução alimentar, ela não viu nada do que ela estava comendo. E aí, quando começa a separar, o que é isso aqui que está no meu prato? Não sei, não vou comer. Interessante, porque a gente sempre escuta assim, ele não gosta de brócolis, mas faz assim, a gente faz um bolo, mistura assim, bota o brócolis no meio, não sei o que geralmente é a dica que se dá, né? E não tem educação legume no nutricional, feijão. né? Continua sem educação nutricional. Ele tá comendo porque não sabe que tá ali. Mas e aí, quando chegar lá na frente, como é que vai ser a relação dele com brócolis? Não vai ter, né? Não existe. Não vai ter. Tá sendo enganado. Genial. Gente, está sendo ótimo. Essa série está sendo maravilhosa. Vocês estão esclarecendo tantas dúvidas. Eu tenho certeza que o pessoal na casa tá assim, caramba, é isso mesmo? Caramba. Esse negócio que você falou agora, a gente está no finalzinho, está com o tempo estourado, mas eu tenho que comentar. É filosófico até, né? Você educar uma criança para estar acostumada com a novidade, porque a vida é movimento. Nada é estático sempre, né? Nada igual. Um dia nunca é igual ao outro. E então, assim, quebrar esse medo dela do novo, né? Aí dá pra gente ficar aqui, cara, uma semana falando sobre isso, sobre se arriscar e tal. Mas vambora. Muito obrigada. Mais um programa. Obrigada. Nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar a discutir a alimentação de bebês. Tem muito mais coisa que você precisa saber. Então encontra comigo aqui na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Engraçado, lá na escola, quando eu trabalhava com as crianças, eu fazia um trabalho de promoção de leitura, então eu encontrava com eles uma vez por semana só. Então, quando eu faltava uma semana, era muito tempo que a gente ficava distante. E então, quando eles me viam, né, eles perguntavam por que eu tinha faltado, né, e diziam lá na biblioteca, a Lúcia não veio, não vai dar aula para vocês porque ela está doente. Aí, na semana seguinte, quando eles me encontravam, a gente soube que você estava doente, a gente rezou tanto para você não morrer. Não, porque se você morrer, o que vai ser da gente? Quem vai contar a história pra gente aqui? E aí eu achava que essa relação da vida com a história para eles era tão importante que eu achava o máximo ouvir deles isso. Eu falava assim, não vou morrer agora não, ainda vai demorar, ainda vou contar bastante história para vocês.